Bom, dando seguimento a uma das nossas últimas participações dentro da nossa campanha do Sobreviver para o Setembro Amarelo de 2020, hoje eu trago a minha última supervisora de estágio durante a minha graduação de psicologia, da qual é referência para mim, para falar sobre a saúde mental em estudantes e profissionais, estudantes graduandos, né, da área da saúde e profissionais da área da saúde, a Valéria. Aproveito para já estender os agradecimentos pelo aceite do convite e peço para que você se apresente às pessoas que estão acompanhando a gente neste Setembro Amarelo. Então, muito obrigada, né, Margarete, Maga, né, minha querida ex-aluna, mas sempre amiga, né, fiquei muito feliz com o convite, né, muito legal ver vocês trabalhando e fazendo aí um trabalho de qualidade. Então, me apresentando rapidamente, eu sou psicóloga clínica já há muitos anos, né, 24, sou psicóloga hospitalar, sou mestre em educação, tenho especialização em psicoterapia psicanalítica pela Universidade de São Paulo. Sou docente, né, da Universidade 9 de Julho, do curso de psicologia, e sou supervisora das áreas clínicas e de psicologia hospitalar. Tenho desenvolvido há alguns anos, né, um trabalho focado na preocupação e no apoio, né, que a gente tem à saúde mental do estudante, né, primeiramente nos cursos de medicina, e agora, esse ano, eu estou com um curso de odontologia. Paralelamente, também estou fazendo um trabalho com os profissionais da área de saúde durante a pandemia de Covid-19. Então, a gente está aplicando um protocolo de intervenção também. Ai, que fantástico, que fantástico. Cada vez mais me surpreendo com a sua abrangência profissional, isso me encanta. Bom, Valéria, minha maior motivação em te convidar para uma entrevista foi porque foi durante o seu estágio que eu tive o meu despertar para a saúde mental dos profissionais de saúde, que atinge, inclusive, os graduandos destas áreas, né? Que abrange todas as áreas de saúde, né? Uhum. O último estágio da qual você foi minha supervisora, nós cuidamos aí de alunos de medicina, e o Sobreviver já estava em desenvolvimento justamente concomitante, né? Com esse último estágio, e nós tivemos muitas temáticas, muitos casos de ideação, algumas tentativas, não só de meus atendimentos, mas também de outros colegas. Eu queria saber, assim, para a gente dar início, na tua visão, como tão próxima deles, né, psicóloga, mas muito próxima, claro que a psicologia também é da área da saúde, mas muito próximo da medicina, agora do odonto. Na tua visão, quais são os maiores fatores de risco? Vamos tratar agora do graduando dessas áreas ainda, para depois a gente entender, porque eu acho que começa ali na graduação e caminha, né, para a vida profissional dele. Quais são os maiores fatores de risco para um graduando da área da saúde desenvolver uma possível ideação suicida e todas as etapas seguintes? Eu acho que é uma conjunção de fatores, né? Mas se a gente for ver esses dois cursos, tanto medicina como psicologia, existe aí uma disputa muito grande, né? Existe aí o que antecede mesmo a graduação, né? Então, a gente tem uma média dentro da medicina de 3 a 4 anos para conseguir entrar na faculdade, né? E na odontologia, a gente tem percebido um perfil parecido, mas um perfil também que queria ter sido feito medicina, né? E acabou, a odontologia em alguns momentos aparece como uma possibilidade. Então, eu acho que tem isso, eu acho que isso já antecede, né? Então, é um curso visado, é um curso que é reconhecido como uma conquista, mas ao mesmo tempo é um curso que é muito intenso, porque são muitos conteúdos, há risco, né? Na prática, é uma prática assistencial que envolve risco, existe a dificuldade de coordenar tempo, né, de se organizar dentro dessa demanda.
existe uma exigência tanto da sociedade como da própria família no que tange ao exercício profissional. A gente está falando de cursos que eu atuei, que são cursos pagos, né? Então, existe ainda essa questão, este fator de pagar uma mensalidade muito cara e o aspecto que tem, né, a contrapartida que tem isso na questão familiar. Então, acho que isso é um aspecto importante. Eu acho que também, né, se a gente for comparar na área de saúde, eles quase boa parte, né, dos graduandos de saúde são mais propensos a ter problemas de saúde mental quando comparados com as outras áreas. Se a gente pega só medicina, a gente observa que acaba sendo 5 vezes maior do que as outras áreas, justamente por essa questão que nós estamos falando. Eu percebi, né, que muitos alunos, após todo esse processo de dificuldade de entrar no curso, bate muitas vezes na trave. Isso já pode levar esse aluno a vir para o primeiro ano muito deprimido, porque e aí ele nem acredita que ele entrou, e aí começam os resultados e a cobrança que é inerente ao curso que ele está fazendo. E aí ele começa a bater na trave dentro da faculdade. Então, isso tudo acaba se somando. Evidentemente que tem até um estudo que fala dos transtornos mentais mais comuns nessa população, né? A gente não está falando nem de transtorno psicótico, nem de depressão, mas nós estamos falando de ansiedade, sobrecarga, dificuldade de organização, né? Entre outros fatores. Há estudos que falam que o estudante de medicina, ele tem, 45% deles podem desenvolver algum transtorno depressivo, tá? Sim. Quando a gente vê a taxa de suicídio, a gente vê que eles podem 5,2 vezes a mais tentar o suicídio do que os outros estudantes. Por quê? Por causa da cobrança, por causa da pressão social e, evidentemente, se tem um terreno frágil para isso, né? Então, acho que no nosso trabalho a gente observa que tem condições que são evitáveis e que é um processo sazonal, pontual, que a gente pode intervir, mas existem outras condições que já é um caráter mais crônico, né? Que já vem lá de processos. Então, aí se somado a fatores de risco, né, da própria situação, ser adulto jovem, muitas vezes não tem relacionamento afetivo estável, já vem de uma família que tem dificuldades, né, ou chega aqui, por exemplo, é de outro estado, chega em São Paulo e aí quer fazer tudo, e aí não dá para fazer tudo, né? Aí tem as outras questões de sensação de solidão, de desamparo, muitos se sentem sozinhos aqui. Então, quando a gente vai somando todos esses fatores, outra coisa que também essa população é de risco para uso abusivo de substâncias, né? Então, em festas, e tudo isso são fatores que se somam a uma condição muito singular, né? Então, por isso que acaba sendo uma população de maior risco. Exatamente. Eu lembro, isso nem estava aqui programado das questões que eu ia trazer para essa nossa conversa, mas eu lembro que durante o próprio estágio, e eu acabei encaminhando, e hoje atuo no consultório muito com o público da saúde e ainda estudantes de medicina, acabou que virou isso acontecendo para mim, também fora, né, do ambiente da universidade, mas eu lembro de um fato muito isolado, que foi um despertar mesmo ali, eu não sei se eu estava desatualizada naquela época, mas a gente entendia que a gente linkou o burnout mais a profissionais da saúde, que praticamente ele só permeava aquele âmbito. Quando a gente começou a falar de burnout, nós conseguimos identificar em um caso clínico do qual eu atuei com a sua supervisão, uma aluna com burnout, e hoje a gente já vê o burnout sendo um transtorno possível em qualquer profissional, de qualquer área em que ele trabalhe, né? Mas ele surgiu ali. O que eu quero trazer com esse apontamento? Justamente o desenvolvimento desses transtornos já na graduação. O que tecnicamente eu tive até um pouco de dificuldade de entender por que um graduando já estava
desenvolvendo um transtorno que até então a gente entendia que ia acontecer lá na frente, enquanto ele profissional, depois de uma determinada jornada. E não, né? Está acontecendo cada Não, vez mais cedo, e como você pontuou, não, ele já chega não, nesse processo. não, porque o que que acontece? Eles têm acesso, porque assim, o burnout é caracterizado pela síndrome de esgotamento profissional associado a carreiras com prática assistencial. A gente sabe que o profissional que está em treinamento, né, em formação, eles têm um acesso muito mais agora, com os cursos novos, com as diretrizes novas do curso de medicina, eles têm prática muito no início, às vezes no primeiro ano, primeiro semestre. Então, eles começam a ter contato com essa prática assistencial ali no comecinho, né? E por isso, né? Então, tem a sobrecarga, a exigência, e aí sim, ele se sente não desempenhando corretamente, começa a colocar em dúvida até se ele deve ou não continuar, né? Aí a exaustão emocional e a despersonalização, que é o isolamento desse profissional, né? Desse futuro profissional. E a gente tem observado que isso cada vez mais, né, nessas áreas que hoje o ensino é baseado em competências, então a prática ela é inserida muito mais precocemente do que no passado, quando a síndrome foi descrita. Então, isso faz uma diferença. Com essa mudança da pandemia de Covid-19, houve uma alteração. E os alunos até o oitavo, na verdade, até o nono, não, até o oitavo, eles estão à distância, né? Os de quinto e sexto ano, eles estão indo. E no caso da odontologia, os últimos, né? O pessoal que está no quarto ano. E isso gerou um estresse muito grande neles, né? Porque assim, a gente fez todo um trabalho de apoio com eles agora para eles irem para a prática, para começar a atender na clínica, porque foi liberado essa prática, e a gente viu o quanto que as coisas emergiram a partir disso, né? Porque é o medo do contágio, tudo aquilo que eu observei nos atendimentos que eu fiz aos profissionais de saúde e a gente ainda faz, eu pude observar nesse aluno que está na prática, né? Então, por exemplo, estando no hospital supervisionando a psicologia, mas com os alunos da medicina, eu encontro eles e eles falam: nossa, professora, a gente ficou muito sensibilizado com isso tudo. Até que ponto que a gente está preparado para um cenário desse, né? Então, isso é a explicação, porque agora eles têm atuação muito mais precocemente do que nos cursos mais antigos. Exatamente. E pensando um pouco nisso, né, até nessa mudança da grade e também uma mudança do cenário de como a gente vê hoje, trata, lida com a temática, a demanda do suicídio, pensando nas instituições, né, das quais esses alunos, esses graduandos estão cursando aí seus cursos na área da saúde. O teu estágio do qual eu fiz parte era dedicado justamente a isso, de modo a prevenir justamente uma demanda que estava só crescendo de alunos precisando da assistência psicológica. Na tua opinião, falando agora fora do contexto da Universidade 9 de Julho, que é onde me formei, que você me supervisionou e que a gente sabe que oferece como pode ali. Agora amplamente para todos os estudantes, tem um núcleo que é amplo. Uhum. Muito legal saber disso. Qual que é a tua visão do que as instituições, do que cabe à instituição, né, se movimentar, se estruturar, se informar para conseguir providenciar um espaço de acolhimento e de assistência a esses alunos? Como que você vê o modelo aí, do que pode, do que é tendência, se isso já está sendo feito em outras instituições, que eu sei que você citou também, mas como que está esse cenário hoje? O que você acha que ainda falta? O que precisa? Eu acho que assim, dentro dos cursos de medicina já tem uma tradição que não é de hoje de ter os NAPs, né? Mas é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Exatamente. Né? Tem uma coisa que a gente precisa pensar e tem que deixar bem claro, o que compete a uma instituição de educação e aquilo que não compete a uma instituição de educação.
nós temos um olhar, né, para identificação, né, o acolhimento desse aluno e o direcionamento correto para essa condição. Então, por exemplo, eu acho que parafraseando o Botega, é bem identificar, ouvir e conduzir, né? Então, eu acho que ainda tem pouco a ser visto. Também me preocupo, sabe, com pessoas que, né, diferente de vocês, que tiveram uma trajetória de estudo, de ir atrás, de buscar se aprimorar nisso, muita gente sai da faculdade e se acha disponível para fazer esse tipo de coisa, para atender na pandemia. Nem eu vivi uma pandemia, como que, né? Eu precisei estudar para trabalhar, para atender. Eu fui ler estudos chineses para poder entender todo aquele processo. Então, eu acho que é complicado. Mas eu acho que, assim, as escolas, né? Eu acho que isso entra para a educação, tanto na educação ali a básica, né, educação médica, média e a superior. Eu acho que assim, a escola ela não tem o papel de tratar as pessoas, isso precisa ficar bem claro, né? E isso foi uma mudança bastante assertiva que a gente fez, porque senão a gente não dava conta, a gente tem uma procura muito grande, né? Só para imaginar, eu tive quase 200 chamados da odontologia esse semestre. Eu não tenho como atender em psicoterapia todo mundo. E não é a proposta das instituições educacionais. Mas elas podem sim ajudar a identificar, criando núcleos de apoio internos para fazer essa identificação, ouvir essa temática. Eu acho que tem uma ideia de que se você trabalha isso vai se perpetuar, e não, tem que ter informação de qualidade, cuidadosa, instrumentalizar professores, docentes para isso. E uma outra questão que eu acho que é muito importante é dar uma forma de condução para isso, né? Então, por exemplo, quando a gente identifica que existe alguma situação como essa, a gente dá um direcionamento. Então, isso é uma emergência psiquiátrica, isso precisa ser avaliado e conduzido por um psiquiatra, né? Então, criar canais para isso. A gente sabe que ainda está muito engatinhando isso, né? Mas a gente tem observado um boom, né, de questões emocionais, de problemas emocionais que estão surgindo nesse cenário, e talvez por essa questão deve ter tido um direcionamento diferente, né? Mas na verdade, eu acredito, pela minha visão que eu tenho visto, ainda muito incipiente e às vezes uma coisa meio pró-formatada, como se fosse uma sopa de letras. E assim, programa para não sei o quê, programa para não sei o quê. E está esquecendo do indivíduo, né? Que é a singularidade. Então, assim, você pode promover uma singularidade dentro desse complexo? Pode. Você pode dar uma conduzida? Pode, né? Você pode criar protocolos que sejam mais assertivos e que ajude? Sim, né? E fazer esse caminho. A gente só consegue trabalhar se a gente tem esse viés, né, de rede de apoio. Então, dentro das instituições, a coordenação, a direção, tudo, né? Mas é importante dizer que a instituição de educação em si, ela pode fazer a identificação de alguma maneira, ouvir e conduzir, mas ela não tem o objetivo de tratar. E isso precisa ficar muito claro. E nem a obrigação mesmo, né? A gente não pode entender dessa forma. Achei sensacional, não pontuaria nada disso. Muito, muito interessante o que se fala justamente disso, né? De se cria um monte de possíveis projetos, de possíveis atuações, mas não se cria protocolo, né? E aí fica nessa sopa de letrinhas que você muito bem pontuou. Fica muito no papel, né? O protocolo, quando eu falo de protocolo, que parece que é uma coisa engessada, não é não. Eu falo no sentido de se estudar profundamente o que realmente precisa ser feito e com um olhar justamente no indivíduo, né? E não numa coisa ampla que não vai trazer ali o que realmente pode ser feito, inclusive de tirar da instituição a responsabilidade de tratar, que às vezes existe esse conflito, essa confusão na interpretação.
Eu acho que oferecer, né, como você pontuou a fala do Botega, cabe muito perfeitamente a isso, né? Vamos identificar. E também a importância de começar de dentro para fora, né? De capacitar esses professores, de capacitar esses educadores, de deixar mais olhos atentos e preparados para observação e identificação, para que a gente possa, enfim, chegar no momento do encaminhamento em si, né? E eu acho que a ideia do protocolo, na verdade, o protocolo ele é um direcionamento, é uma linha mestre, né? E que a gente, a partir dessa linha mestre, a gente vai olhando para aquele indivíduo e vendo aquilo que é necessário para ele. Então, eu acho que ajuda e facilita, né? E por outro lado, também a gente também tem que saber que a psicologia tem limite e ela não é onipresente e onisciente, né? Ela atua dentro das possibilidades. Então, também é importante saber esses limites, né? Atender uma pessoa que está pensando em se matar e que, enfim, ou que, né, ou num atendimento de pós-venção, por exemplo, a pessoa que já atendeu, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, né? E precisa de muito cuidado, tanto da própria instituição, nós falando de educação, mas também a gente falar do próprio profissional, né? E isso me preocupa, eu acho que isso é uma preocupação muito grande que eu tenho, né? Nessa pandemia, eu fiquei um pouco assustada, porque eu percebi, não sei se você notou isso, mas algumas pessoas se aproveitando da situação. Gente, é uma situação de crise, né? É uma questão complexa, né? Que eu mesmo atendendo os profissionais, que num primeiro momento quem atendeu fui eu e os alunos observavam, eu mesma parava e pensava, o que eu vou fazer aqui, né? Porque a sensação de desamparo, de desespero é tão difícil numa condição que eles não tinham controle da situação que a gente precisa tomar cuidado. Né? Dentro do projeto, a gente fala muito sobre responsabilidade social e a gente pega o gancho justamente para saber até onde a gente consegue conduzir. No Setembro Amarelo, é muito importante, é marcante nós termos um mês que a gente ganha uma maior visibilidade. É necessário ter um entendimento de que esse mês só não basta, isso tem que ser estendido para o ano todo, mas que bacana que tem esse mês aqui. Mas isso também virou janela de oportunidade para profissionais utilizarem dessa data, desse marco, desse momento, para fazer um post. Carolina estava participando de uma live ontem e ela pontuou isso e é super interessante. Antes de você pensar em publicar alguma coisa, dizendo que você, dando a entender que você está disponível para alguém que esteja em sofrimento naquela linha, naquela demanda, como, por exemplo, o suicídio, do que a gente está fazendo aqui, você tem que estar ciente se você tem que ter ciência se você está preparada para isso. Para poder... concordo. E ali você está deixando claro que você é uma porta aberta para ele. E aí? Sim. Vai dar conta se ele vier para você, né, de você saber que você não precisa, inclusive, dar conta. Então, não tenha atitudes, não tenha ações que dê a entender isso, né? Não se é obrigatório que todos os profissionais de psicologia consigam lidar com a demanda que nós estamos tendo, por exemplo, da situação pandêmica, como você mesmo se questionou. Eu acho que, poxa, a gente merece fazer isso, é saudável, a gente tem, é saudável, é ético, né? É ético, saber das questões, olha, isso aqui eu atendo, isso aqui, essa demanda eu não consigo, eu vou encaminhar, eu vou procurar um colega, vou me informar, vou direcionar, e ser muito responsável, responsabilidade social, né? É isso também. Valéria, queria te perguntar, assim, diante dessa vasta experiência que você iniciou falando, né, desse convívio tão próximo com os cursos da área da saúde, não só da psicologia, sendo como psicóloga, mas do contato muito próximo com as áreas de medicina, de odontologia, e a gente que teve a oportunidade de acompanhar de perto, viu quão próxima isto é. E já caminhando para o nosso fim aqui, o que você fará? Tem uma mensagem que você gostaria de dizer, passar para esses graduandos que provavelmente estão ouvindo a gente aqui? Eu tenho os meus pacientes graduandos de medicina também, que passam por todas essas questões que a gente falou um pouquinho aqui hoje. O que você
falaria, assim, de um modo muito genérico, né, que possa, nada específico, o que um graduando especificamente da área de saúde, incluindo psicologia, precisa para sobreviver ao período de graduação dele? Eu acho que uma das coisas principais que a gente tem que falar, e isso acho que para as pessoas de maneira geral, eu acho que a gente tem que se atentar aos nossos limites, né? Então, às vezes a gente se imbui de tarefas, né? E eu percebia muito que era isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que participar de todas as ligas, eu tenho que fazer todos os esportes possíveis, porque eu preciso ser o super, né? E eu percebo que muitas vezes eles esquecem que eles não precisam fazer isso para o outro, que existe lá mais ou menos um detalhamento, né, uma descrição de estudante destes cursos e que deve seguir aquele script. E que não, que na verdade a graduação ela serve para formação, né, e para aprendizado. E que a gente tem que ficar atento aos limites que a gente tem. Se eu não participar de 50 ligas, se eu participar de uma e participar com qualidade dessa uma, eu não preciso das 50, né? O que vai mostrar? Que eu tenho uma definição, eu quero estudar tal coisa e isso vai seguir. Então, na verdade, o que eu posso dizer de orientação muito pontual é que, assim, atenta aos seus limites e verifiquem que, na verdade, o mais nessas condições só vai te atrapalhar, né? Então, o menos aqui, eu não estou falando para não ter uma postura acadêmica, de ir a participar, não, mas que eu tenho que observar aquilo que está me fazendo bem e aquilo que não está me fazendo bem. E sempre se perguntar, isso que eu estou fazendo está atendendo uma demanda minha ou uma demanda do outro? Eu acho que basicamente é isso. Não, é exatamente isso, né? Parece que eu me vejo ali tentando bater toda a sessão, isso com os meus pacientes graduandos ainda, e às vezes até com os próprios médicos que atendo, enfermeiros também nesse sentido, né? Parece que faz parte desta linha profissional, e eu me incluo nisso, né? A psicologia nisso, que a gente sempre está querendo ali e se vendo tentado, motivado a abraçar o mundo, a acolher o mundo, e a gente precisa ser um pouquinho mais generosos com a gente mesmo e com os nossos propósitos, né? Com o que é importante para a gente entender as nossas próprias limitações. Valéria, eu agradeço imensamente, é um prazer enorme e fico muito feliz de ter a tua contribuição, que para mim foi rica e eu tenho muito carinho por ela, e agora consigo compartilhar um pouquinho com as pessoas que acompanham o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigada. Como quiser, e a gente fica por aqui, esperando ter mais participações suas. Agora eu acho que eu vou começar a te encher um pouquinho o saco aí, para mais participações agradáveis como essa, tá bom? Muito obrigada, eu fico muito feliz que você e a Carolina estão fazendo um belo trabalho, estou disponível quando for necessário, quando vocês precisarem, e acho que é importante dar informação de qualidade, por isso que eu aceitei o convite, acho que é interessante, e assim, só tenho que agradecer vocês também, mandar um grande beijo para todo mundo. Nesse lugar.